Sabemos que este ano a nossa casa fez 100 anos. Nós não poderíamos comemorar 100 anos de Humildade e Caridade sem o nosso amigo César vir uma vez à nossa casa. Então, nós estamos nas comemorações durante todo o ano. Hoje estudaremos um pouco com o César Saide sobre questões do amor, né? Aprendendo a nos amar. E já ajustando aí a nossa agenda, só que antes disso, quem estiver com celular que possa desligar ou colocar no silencioso, para nada vir atrapalhar a nossa atenção, a nossa concentração. Fazendo alguns convites do movimento espírita, que está bem em movimento, começando aqui pela nossa casa, nós teremos no mês de dezembro, no primeiro domingo, nosso expositor convidado será o Djalma Santos. Então vamos estudar um pouco o Djalma Santos no primeiro domingo de dezembro. No segundo domingo de dezembro, nós teremos assim um espetáculo de teatro aqui na nossa casa, relembrando como tudo começou. Esse grupo de teatro só tem assim atores já conhecidos nossos. Alguns vocês nem vão conseguir identificar. O que a Roberta riu? Alguns vocês nem vão conseguir identificar, mas são atores assim muito famosos que estarão conosco no dia 8 de dezembro, 16 horas, nos relembrando como tudo começou. Vibrar para nenhum querer. Isso, vibrar para... Tá tudo certo. Porque são os trabalhadores do Grupo Espírita Represa, nossos vizinhos aqui, e alguns trabalhadores aqui da nossa casa que farão essa encenação, como tudo começou, né, trazendo para nós novamente a história da humildade e caridade, dos fundadores, dos primeiros passos, dos primeiros desafios para que essa casa estivesse até hoje, aqui, quando nós tivéssemos esse espaço que é a humildade e caridade, 100 anos após as primeiras iniciativas, né, do plano material. Então, dia 8 de dezembro, não percam o teatro como tudo começou. Então, a agenda de dezembro já está fechada, anotaram tudo, estamos todos convidados. Ainda em novembro, na próxima terça-feira, no estudo do Evangelho, estudaremos com o Lauro Vieira a parábola do semeador. Toda terça-feira estudamos o Evangelho. Chegamos à parábola do semeador nessa terça com Lauro Vieira. No próximo domingo vai ser a Antônia dos Santos Machado, que vai estudar conosco o Livro dos Espíritos, falando sobre influência do organismo. E ainda na quarta terça-feira tem o Evangelho falando sobre o dever. Então o movimento espírita nos oferece todas essas possibilidades de estudos, de reencontro. Vou convidar agora o Lauro para fazer a leitura da página inicial. Boa tarde a todos, que a paz seja em nosso ambiente. A nossa página hoje com o título Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João 3,18. Por forma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários, e o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos
dos melhores para aprender. Amar-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para todos o glorioso caminho de ascensão. Emmanuel. Que possamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes e agradecermos a oportunidade de estarmos aqui. Que as palavras do Evangelho, essas boas sementes, possam encontrar em nós um solo fértil, que possamos ouvi-las, aprender-lhes os significados e, sobretudo, trabalharmos para agirmos de acordo com a vontade do Pai, que é todo amor, que nos criou por esse mesmo amor e para o qual todos estamos destinados. Que nos sintamos nesta casa envolvidos pela presença amiga dos benfeitores, dos trabalhadores da seara de Jesus. Que neste dia, Senhor, possamos bem aproveitar estas lições, que tão bem nos fazem, que tanto nos reconfortam, nos consolam, que possa a espiritualidade amiga aqui presente auxiliar-nos nesta tarefa. Que nesta tarde, Senhor, nosso irmão César, que carinhosamente nos visita, nos traz os estudos, receba a inspiração necessária ao desenvolvimento deste tema fundamental para as nossas experiências reencarnatórias. Que todos nós, Senhor, que aqui estamos, os encarnados e desencarnados, possamos nos sentir bem, acolhidos, fortalecidos no desejo de aprender, de auxiliar e de servir. E que ainda mais, Senhor, os nossos irmãos que atravessam momentos de grande dor, de desespero, recebam do mais alto o amparo, a proteção, o auxílio para que vençam também as suas dores e necessidades. Enfim, querido Jesus, sabendo da sua presença amiga entre nós, agradecemos e iniciamos mais uma tarde de estudos no nosso tão querido Centro Espírita Humildade e Caridade. Que assim seja. Então agora passo a palavra ao César. Boa tarde a todos. É uma alegria retornar a esta casa e cada vez que eu venho aqui tem sempre uma novidade, especialmente no aspecto material. E isso me deixa muito feliz, porque a gente vê a casa sendo cuidada. E às vezes a gente trabalha muito pela causa e esquece a casa. Eu costumo dizer que quem ama a causa cuida da casa. Mas se a gente só se apaixona pela casa, a gente corre o risco de perder de vista a causa. Então esse entrelaçamento da casa com a causa é muito importante na nossa atuação como trabalhadores espíritas. E como eu já venho aqui desde o tempo do seu Fernando, do José Geraldo e de outros trabalhadores, isso já faz mais ou menos uns 20 anos ou mais, eu fico muito feliz de ver a casa progredindo, a casa prosperando. E é óbvio que, mais do que o cuidado com o espaço físico, o cuidado que a gente não pode prescindir, não pode perder de vista, é o cuidado do espaço que a gente ocupa no coração das pessoas. Esse é um espaço fundamentalmente importante a ser preservado, a ser ampliado, a ser cuidado com muito carinho. E nesta tarde nós vamos falar um pouco desse espaço, já que o tema que nos foi proposto
intitula-se, está ali no quadro, Aprendendo a nos amar. Será que já não sabemos o suficiente sobre a arte de nos amar e amar o outro? Será que já somos PhD nessa arte? Ou ainda estamos nos alfabetizando na arte de amar? Os antigos, particularmente os gregos, e Platão é quem vai falar disso, afirmavam que existem 3 palavras para expressar aquilo que sentimos em relação aos outros. A palavra philos, que significa amizade, a palavra eros, que significa um desejo instintivo de nos consorciar, de ter uma relação mais íntima com o outro, e a palavra ágape, que significa um sentimento sublime, altruísta, desprendido. Nenhuma dessas palavras se excluem, porque o sentido de cada uma delas se complementa. Eu posso ter por alguém, particularmente pela minha parceira, um philos, ou seja, uma amizade, um carinho fraterno. Posso ter eros, um desejo de que esta minha relação com ela caminhe para uma comunhão sexual, e posso ter um sentimento de ágape, muitas das vezes vendo-a como uma filha, como uma irmã, como uma mãe, enfim, esses diferentes papéis que o amor nos faz assumir e ter em nossas relações interpessoais. Há um psicanalista norte-americano que escreveu uma obra há mais ou menos 60 anos, no ano de 1953, Rollo May, um famoso psicanalista americano, publicou um livro intitulado O Homem à Procura de Si Mesmo. E nesse livro, o Dr. Rollo May dizia que o homem daquele tempo, segunda metade do século XX, era um homem que padecia de um desespero generalizado. Era um homem que buscava caminhos para a sua liberdade, para usar bem o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha. Era um homem que padecia de uma solidão, mesmo estando no meio de uma multidão. Era um homem sem objetivos e, consequentemente, era um homem infeliz. Ora, quando paramos para pensar à luz do Espiritismo, nisso que o Dr. Rollo May coloca no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo, nós vemos que essas características da criatura da segunda metade do século XX se aplicam perfeitamente a nós que vivemos no início do século XXI. Quantas das vezes nos deparamos com pessoas, ou nós próprios, numa autoanálise, identificamos que a nossa vida está sem objetivos, está sem metas. E a ausência de metas responde por um vazio existencial, por uma angústia, por uma sensação de que nada vale a pena, muitas das vezes nos conduzindo, inclusive, a um quadro depressivo, fazendo com que necessitemos de uma psicoterapia especializada e até de um atendimento psiquiátrico para nos dar suporte a fim de suportarmos, darmos conta das nossas obrigações profissionais, familiares e até doutrinárias. Diz o espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, em que ela faz uma análise da doutrina e um paralelo com o budismo, que uma das causas do sofrimento humano, já que a proposta, o cerne do budismo é nos ajudar na libertação dos sofrimentos, diz o espírito Joana de Ângeles que uma das causas do sofrimento humano é a falta de metas. Se tinha como meta o casamento, conseguida, qual é a minha próxima meta? É engravidar? É ter filhos? Não tinha como meta ser funcionário público.
E dependendo da área, eu vou descobrir as mazelas do serviço público e posso me frustrar ou posso me felicitar, dependendo do concurso para o qual eu tenha me preparado e tenha conseguido ser aprovado e chamado. Porque às vezes a criatura é classificada, mas não é necessariamente convocada em função do número reduzido de vagas. Conseguida esta meta, qual é a próxima? É comprar um carro? É uma casa própria? É conduzir os filhos à maioridade para que obtenham um curso universitário, se coloquem no mercado de trabalho? Não, a minha meta hoje, ela é toda espiritual. Então qual é ela? É ser um trabalhador mais assíduo na casa espírita? É fazer um trabalho de exposição doutrinária? É trabalhar nos bastidores? De repente, educar a mediunidade? Me candidatar a ser um dos dirigentes desta casa espírita? Quais são as nossas metas? Necessitamos de metas, porque são elas que, ao serem alcançadas, nos conferem uma certa autoestima, nos trazem uma sensação de conforto interno. A criatura que vive descompromissada com tudo e com todos padece desse vazio. Diz o Dr. Rollo May que o homem do século XX é um homem infeliz. Ora, quem de nós já não viveu momentos infelizes? Decepções, frustrações, dificuldades conjugais, problemas familiares, atritos e conflitos no ambiente de trabalho, dificuldades de entendimento na casa espírita, problemas obsessivos. A questão é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos informa que a felicidade não é deste mundo. Deste mundo tal como ele se encontra estruturado. Não é deste mundo da maneira como nos relacionamos com os outros e conosco. Porque se eu melhorar a minha relação comigo e, consequentemente, melhorar a relação com o outro, a felicidade passa a ser, sim, deste mundo, apesar das dificuldades que eu encontro à minha volta, das injustiças, das desigualdades sociais, dos problemas socio e econômicos. Tudo isso, obviamente, nos constrange, nos afeta. Ninguém é uma ilha de bem-estar, uma ilha egoística, narcísica, e de alguma forma se locupleta nisso, se distanciando dos seus irmãos em humanidade que padecem dificuldades. Mas a felicidade não é deste mundo como este mundo se encontra planificado, estruturado. Se a gente mudar esta dinâmica da sociedade, com certeza a felicidade passa a ser deste mundo, que vai se tornar um mundo de regeneração, como está colocado no mesmo Evangelho, no capítulo 3, que fala das muitas moradas. Está lá escrito que a Terra está ascendendo de posição. Livros mediúnicos atestam isso, particularmente por Divaldo Franco. Transição planetária, amanhecer de uma nova era, são obras que vêm nos informar que o planeta passa por mudanças. E as mudanças do planeta são uma resultante das que se processam dentro de nós. Porque não adianta querer que o mundo mude. De que vale a gente ornamentar a nossa casa se o morador, se o habitante continua vicioso, continua claudicante, continua invejoso, continua egoísta, continua um poço de orgulho? Então a mudança da condição do status espiritual da Terra é uma consequência da nossa mudança de inclinação, de impulso, a verticalização dos nossos pensamentos, a mudança dos nossos valores. E seria de nossa parte uma distorção acreditar que isso decorre apenas dos esforços de nós espíritas. Os católicos estão contribuindo, os protestantes, os budistas, os islamitas, os judeus e inclusive os ateus. Todos estão contribuindo à sua maneira, dando a sua cota. Por isso, quando o Dr. Rollo May afirma que o homem do nosso tempo é um homem infeliz, ele faz uma leitura conjuntural, ele analisa o seu tempo, mas em momento algum ele afirma que esse homem não poderia reverter esse jogo e se tornar uma criatura mais jubilosa, mais ditosa, mais leve,
tenho por hábito afirmar que quanto melhor for a nossa relação conosco, melhor será a nossa relação com o outro. O grande problema é que a gente adora encontrar bodes expiatórios. Quando algo não dá certo na nossa vida, há sempre um culpado. E nós espíritas encontramos o nosso, que é o obsessor. Né? Seja ele encarnado, seja ele desencarnado. A gente transfere. Freud, o pai da psicanálise, chamava esse mecanismo de projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu não quero enxergar. Eu faço um deslocamento das minhas questões mal resolvidas, que nem sempre eu tenho consciência, porque se eu tiver consciência eu vou sofrer. Por quê? Porque o processo de crescimento se assemelha a um parto, e dificilmente vamos encontrar um parto indolor, embora eu nunca tenha parido uma criança. Nas próximas eu não sei o que nos aguarda, a nós todos homens e a vocês mulheres, mas diz Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, através de Divaldo Franco, que o crescimento ele oferece um quantum de prazer e um quanto de dor, algo que se assemelha a um parto. E para a gente parir um novo ser, parir uma nova maneira de pensar, de sentir, de nos relacionar, isso implica em sentir alguma dor. Sobretudo a dor de nos enxergar exatamente como somos e não como gostaríamos de ser. A questão é que quando olhamos para dentro, temos que nos habituar a não ver apenas as mazelas e nem exclusivamente as nossas qualidades. O espírito Leon Denis, quando encarnado, publicou uma obra memorável, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Leon Denis, lá na terceira parte desta obra, ele fala das potências da alma, que todos nós carregamos em germen, de forma latente, qualidades, virtudes que precisam ser desentranhadas. E aí nós encontramos duas posturas extremas na vida e no nosso movimento. Aqueles que só olham para as suas qualidades e se ufanam delas e podem ter uma postura tipicamente narcisista e começarem a criar estratificações no movimento espírita. Eu sou melhor que fulano. Não, eu falo melhor que Beltrano. Eu escrevo melhor que Ciclano. Eu dirijo a casa espírita melhor do que o anterior. E começar, então, a me achar o rei da cocada preta. Me colocar por cima da carne seca, como diz o brocardo popular. Ou então, em função de algumas mazelas que eu próprio enxergo, ou que alguém me dando um feedback me aponta, começar a me sentir um zero à esquerda, um inútil. Começar a acreditar que eu não contribuo com absolutamente nada e que a minha tarefa ela é ínfima. E que se eu debandar, desertar, ninguém vai sentir a minha falta. O que é um erro. Porque se essa tarefa me foi confiada por alguém, é porque esse alguém acreditou em mim. E acredita. E o mais importante não é se a gente vai realizar tarefas que vão se tornar conhecidas no cenário do movimento espírita, brasileiro, estadual, mundial. O importante é o que essa tarefa acrescenta à minha bagagem como alma. Isso é o fundamental, porque senão a gente começa a criar também uma hierarquia de tarefas, acreditando que os expositores são mais felizes que os passistas, que os escritores são mais felizes do que aqueles que preparam o almoço fraterno na casa espírita. Ou seja, essas tarefas que dão mais publicidade seriam tarefas mais valiosas para o nosso crescimento espiritual, o que seria uma distorção. Dona Laura, na obra Nosso Lar, Dona Laura Espírito, afirma para André Luiz que os trabalhadores espirituais são distinguidos pelo contributo de amor que oferecem, pela assiduidade, pela constância naquela tarefa, e não pelos títulos universitários que possuam, pelos idiomas que falem, pelas experiências que tenham acumulado em viagens para aqui ou para ali. Esses não são indicadores para alguém ser distinguido pelo mundo espiritual
como um servidor de valor. É o contributo de amor e é a frequência, a assiduidade com que esta pessoa se desincumbe das suas obrigações. Por isso, desenvolver as potências da nossa alma é muito importante. Todos nós carregamos sombras, afirma o espírito Joana de Ângeles. E o que são sombras? Sombras são as questões que nós não resolvemos dentro de nós. Sabe aquele lixinho que a gente vai jogando para debaixo do tapete? Aquele armário em que a gente vai entulhando coisas para um dia abrir e fazer a triagem? Sabe aquele pedido de desculpas? Aquela aproximação que a gente vive adiando por achar ainda que não é a hora certa? Isso tudo faz parte das nossas sombras. As nossas sombras carregam também potencialidades não desenvolvidas. Não são apenas questões mal resolvidas. São também potencialidades que não logramos desenvolver plenamente. Na nossa sombra encontram-se as nossas repressões. E o que é que a gente vive reprimindo? Muitas vezes a gente reprime a nossa religiosidade. É curioso, porque quando um protestante dito evangélico, já que todos somos evangélicos, porque seguimos o Evangelho, quando um protestante é perguntado sobre a sua religião, ele diz, sou evangélico. E até um católico, ele enche a boca e diz, sou católico. E muitos de nós, quando indagados, a gente diz, sou espírita. Hã? Espírita. Temos que encher a boca também para falar. Deveríamos encher, sou espírita. Ou então a gente sai pela tangente, sou kardecista. Porque encurta o caminho da explicação, ou porque faz com que o outro não nos julgue umbandista, candomblecista, ou popularmente falando, macumbeiro, que é uma distorção, porque quando não se sabe o que é uma coisa, se dá a ela um rótulo qualquer, uma definição qualquer. Então a gente deveria dizer com mais prazer, em alto e bom som, sou espírita. Você é espírita? Sou. Você conhece alguma coisa do espiritismo? Tem vontade de conhecer? E aí então a gente vai informar. Mas às vezes a gente encontra pessoas que são espírita, fala pelo canto da boca, né? E fala baixinho para ninguém ouvir. Ou então carregamos o livro de um jeito que ninguém veja para não termos críticas ou observações jocosas em torno da crença que a gente abraçou. E isso não é bom. Por quê? Porque fica parecendo que a gente está cometendo um crime. Se a gente ama essa doutrina, e se ela veio para nos libertar dessas algemas, dos vícios e das imperfeições, ela é o tesouro da nossa existência. E quem encontra o tesouro, já disse Jesus, se felicita com ele, se engrandece e quer reparti-lo com todos, sem proselitismo e sem impor a ninguém a nossa maneira de ser, de pensar, a nossa ótica, a nossa lente pela qual a gente interpreta o mundo, interpreta a vida. Desenvolver essas potencialidades é fundamental. Há um outro psicólogo norte-americano, o Dr. Abraham Maslow, muito conhecido das pessoas que estão na área de administração de empresas, que ele criou uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, que começa na base pelas necessidades fisiológicas e culmina com as necessidades de autorrealização, de autotranscendência. E Abraham Maslow dizia, se você não desenvolver tudo o que você pode desenvolver, se você não for ao encontro de tudo que se encontra guardado dentro de si, você será infeliz o resto da vida. Ah, mas eu já estou muito idoso para estudar. E quem é que estabeleceu idade para se estudar? Não, mas eu já estou muito velha para me casar. E quem estabeleceu a idade certa para alguém se casar, se apaixonar, se enamorar? Não, mas eu tenho muitas ocupações, agora eu não posso me ocupar como voluntário na casa espírita. E quem disse que todos os que estão na casa espírita são desocupados? Todos nós temos inúmeros compromissos. Alguns ainda possuem filhos pequenos, uma jornada de trabalho
em casa, profissional, muitas horas ocupadas e consumidas na realização de inúmeros afazeres. Então ninguém que está na casa espírita está com todo o tempo do mundo livre. Todos nós podemos ser úteis. O trabalho voluntário confere também autoestima, faz com que a gente se sinta útil, de alguma forma massageia positivamente o nosso ego. Mas a gente precisa acreditar nas nossas potencialidades. Porque às vezes a gente quer que o outro nos admire. Mas será que já nos admiramos? Diz um outro psicólogo americano, Carl Rogers, é no momento em que eu me aceito como sou que me torno capaz de mudar. É um paradoxo. Então o primeiro passo para eu mudar, deixar de ser como eu sou, caso eu esteja desagradado de mim mesmo, é eu me aceitar como eu sou. Alto ou baixo, gordo ou magro, cabeludo ou careca, com celulite, estria ou com corpo escultural, novo ou mais amadurecido, com muita ou com pouca cultura. Eu preciso me aceitar como eu sou. Tá, mas eu estou insatisfeito. Estou insatisfeito com o meu peso, então eu vou fazer uma dieta. Vou a um médico, vou a um nutricionista. Ah, mas eu estou insatisfeito com a minha altura. Bom, aí não tem como reduzir nem esticar a criatura para aumentar. Eu estou insatisfeito com os meus cabelos. Então vai cortar, vai fazer um tratamento capilar, vai fazer uma escova progressiva, de preferência sem formol, né? Porque o formol está condenado. Não, mas a minha barriga me incomoda muito. A circunferência é grande. Então, deixa eu ver na minha dieta alimentar o que está produzindo esse volume, esse excesso de gostosura, de fofura em torno do meu abdômen. Deixa eu ir num endocrinologista. Deixa eu começar a praticar exercícios físicos, atividades físicas que me tragam um bem-estar maior. Às vezes a gente precisa até ir dançar. Porque dançar é uma coisa sublime. Diz o espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado pelo Chico, que dançar pode ser tão sublime, tão sagrado, quanto orar. E às vezes a gente fica à distância, fulano é médium, está dançando, e vai dançar na mão dos obsessores. E o que se passa na cabeça de fulano quando ele vai dançar? Quando ele está requebrando, quando ele está remexendo o seu corpo? Nós não temos como dar conta. E ele pode estar muito bem integrado, em excelente sintonia. E eu, dentro da casa espírita, pensando mal de alguém, cheio de pensamentos escandalosos na minha cabeça. Mas a gente tende a estereotipar, a rotular e condenar. Muitas das vezes a gente repete esta frase do Cristo: não julgueis para não seres julgados. Estávamos ali com uma foto de Madre Teresa de Calcutá e estava escrito: aquele que julga não tem tempo de amar. Tenho por hábito dizer que a gente não deveria julgar sentenciando, fugindo um pouco da nomenclatura jurídica e trazendo para o senso comum, porque possivelmente na nomenclatura jurídica sentenciar é julgar, mas trazendo para o senso comum, para que a gente possa entender. Às vezes a gente condena ou se condena sem direito a recorrer. Muitos de nós carregamos um promotor inclemente ou um juiz que sentencia, quando deveríamos dar um pouco de voz ativa ao nosso advogado de defesa. Mas tem gente que não tem advogado de defesa. Se condena, se sentencia, paga a pena que não deveria pagar, porque não dá voz ao advogado de defesa. Ah, mas eu cometi um erro grave. Judas traiu Jesus e se suicidou. Pedro traiu Jesus e a sua traição gerou uma culpa que depois fez com que ele, ao admiti-la e resolvê-la, se tornasse uma pedra angular do cristianismo primitivo.
O que fazemos das nossas culpas? O que fazemos dos nossos erros? Se até pedagogicamente, numa visão construtivista, o erro faz parte do processo de aprendizagem, por que no meio religioso em que transitamos, o erro não é parte do processo de aprendizagem? Muitas das vezes sabemos de um expositor, de um médium, de um trabalhador que derrapou. E ao invés de estendermos a mão para ajudá-lo a se levantar, ficamos indiferentes ou acabamos de dar um empurrãozinho para a criatura continuar caindo. Ou sabemos que alguém está caindo e poderíamos evitar a queda, mas nem sempre nos antecipamos. Não vou me meter na vida de ninguém, não. Mas quando é conosco, a gente adoraria que alguém se metesse, para nos abrir os olhos, para nos alertar. A culpa, diz o Espírito Joana de Ângeles, tanto pode nos ensejar crescimento, como pode nos afundar num poço profundo de depressão. E é impossível vivermos sem culpa, porque faz parte da tradição judaico-cristã alguma culpa. Se abrimos o Velho Testamento, está lá o mito de Adão e Eva, e a partir daí nasce a culpa na sociedade judaico-cristã. E é interessante porque a culpa recai justamente sobre a mulher. Talvez isso tenha feito com que a Igreja Católica, na Idade Média, tivesse uma visão tão distorcida do elemento feminino, como alguém capaz de corromper, seduzir. A sedução estava na mulher, não estava dentro do homem. A mulher era a tentação, a sede da tentação. Quando, na verdade, nós aprendemos que a sede da tentação está dentro de nós. Ninguém é tentado naquilo que já está bem resolvido, já está integrado, na sombra que foi iluminada. A gente só é tentado naquilo que ainda é uma pedra de tropeço, que não está clareado, não está resolvido dentro de nós. E quantas das vezes nós nos cobramos um status espiritual de Chico Xavier para servirmos no meio espírita? Chico era Chico, e apesar de Chico se dizia Cisco. Será que eu não posso, como César, como Jane, como Patrícia, como Guto, como Lauro, como Beltrano, como Ciclano, ser útil? Eu preciso ser um Chico Xavier? Eu preciso, para falar em público, ser um Divaldo Pereira Franco? Eu preciso ser uma Madre Teresa de Calcutá, renunciando ao casamento, a filhos, a uma vida sexual, para ser útil na face da terra? Então são algumas esquisitices que a gente vai pondo na nossa cabeça. E depois leva tempo para a gente se desencharcar, desenraizar, se libertar dessas neuras que vamos construindo para nós próprios. Quantos casamentos não foram programados no mundo espiritual? E quantas relações foram programadas com um prazo de validade? A partir dali, o que se conseguisse seria lucro ou prejuízo para aquele casal, extrapolando aquele limite. Mas a gente se censura e censuramos os outros quando terminam uma relação. As relações acidentais estão aí nos livros espíritas. Agora, mesmo quando é acidental, a gente vai se deparar com alguém com quem temos necessidade de conviver, porque vai nos ensejar alguns elementos para a nossa reflexão, vai dificultar, nos embaraçar o caminho para que a gente desenvolva aspectos ainda não totalmente desenvolvidos, ou seremos nós o obstáculo no caminho dele ou dela. A gente vive desejando que alguém surja para nos fazer feliz, mas ninguém nos faz feliz. Nossa, César, isso é uma sentença muito radical, porque eu me sinto tão feliz quando me dão um presente, quando me dão um abraço. O outro potencializa a felicidade que carregamos. Mas se eu transformo o outro ou a outra no alicerce da minha vida, se o outro desencarnar, estou sem alicerce, a minha casa vai ruir. Se o outro se separar de mim, se o outro sumir da minha vida, eu estou sem alicerce. Então, aonde é que está o alicerce da minha felicidade?
na minha relação comigo mesmo. O outro vai representar as paredes, o telhado. Se vier uma ventania e roubar o telhado e derrubar as paredes, o alicerce continua intacto. E eu reconstruo sobre ele as bases da minha felicidade. Mas tem gente que sai de uma relação problemática e entra em outra tão problemática quanto. E às vezes até pior. E depois diz assim, não é possível, eu joguei pedra na cruz. Não, é porque você não parou para fazer uma autoavaliação, uma autossindicância. Emendou uma relação na outra, sem analisar os teus pontos obscuros, os teus pontos cegos, a semelhança de um motorista que tem seu ponto cego. E se não tiver cuidado com ele, vai ter colisão, vai ter acidente. Então, se eu não paro para pensar que não existe perfeição na face da Terra e que muitas das vezes certas trocas representam trocas de problema e em outros casos são troca de problema por soluções, dependendo do achado, pode ser uma troca para uma solução. E quanta gente acha que só seria feliz se tivesse alguém do seu lado. E depois que arruma, continua infeliz. Porque não resolveu sua relação consigo, que é a mais importante. Se eu estou de bem comigo e o outro quer brigar, ele vai brigar sozinho. Eu não vou ceder aos apelos e aos impulsos dele para a gente se enroscar. Mas se eu não estou bem comigo, por que fulano falou isso? Foi para mim? Foi para mim que falou? Conselho de classe de escola, palestra de expositor, encontro de capacitação. Eu sempre acho que alguém está falando alguma coisa para mim. Mas se esse alguém não conhece aspectos, particularidades da minha vida, então ele está falando para todos. Ou então a gente pensa assim, fulano é que devia estar aqui. Essa palestra é para fulano. Mas se fulano devesse estar aqui, ele estaria. Se sou eu quem estou, então essa palestra, esse encontro é para mim. Daí a gente não dever alicerçar a nossa vida no outro. Eu tenho um conhecido que ele dizia sempre assim, César, eu tenho necessidade de estar constantemente apaixonado. Antes de terminar um relacionamento, eu já emendo o outro. E por isso ele teve inúmeros relacionamentos e hoje ele é uma pessoa idosa e está solteira. Está solteiro. Porque ele não analisava, não fazia uma avaliação dos seus erros, dos erros alheios. Porque tem gente que não suporta ficar consigo mesma. E aí eu fico pensando, se eu não sou boa companhia para mim, serei boa companhia para alguém? De jeito nenhum. Ah, mas solidão é muito ruim. Diz novamente Joana de Ângeles, o homem solidário jamais é solitário. E o que me incomoda nesta solidão? Um amigo conhecido de todos vocês, José Raul Teixeira, o médium, expositor e amigo querido, disse-me uma vez que durante muitos anos ele chegava em casa e não tinha ninguém para conversar, sempre morando só. Há um filho adotivo, um filho do coração que durante algum tempo ficou com ele, o Alex. Então ele sempre se perguntava por que ninguém, embora tivesse sido noivo na sua juventude, de uma peruana, mas não se casou, e se perguntava, mas por que esta solidão? Quando ele parou de reclamar palavras dele e se queixar e tentar entender o porquê daquilo, aquilo deixou de incomodá-lo. O problema é que a gente foge das coisas que nos incomodam, a gente joga para debaixo do tapete. Se a gente as encarasse e tentasse resolvê-las, elas nos incomodariam muito menos. Mas a gente tem medo de se olhar por causa desse quantum de dor. Quem vive ou quer viver o tempo inteiro no prazer é a criança, que quando a gente interdita, mandando tomar banho, almoçar, lavando as mãos, arrumar o brinquedo, ela ralha, ela reclama. Então, enquanto desejarmos apenas prazer na nossa atual reencarnação, a gente estará se colocando como crianças espirituais.
Também, se buscarmos o desprazer, seremos pessoas adoecidas, masoquistas, porque o nosso impulso saudável é o de nos libertar da dor. Ninguém tem que buscar dor, mas em ela se manifestando, vamos tirar proveito dela para o nosso crescimento. Eu trouxe também algumas regrinhas que podem nos ajudar nesse processo de desenvolvimento da autoestima, de tentativa de nos amarmos um pouco mais. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro fala que o homem nos seus primórdios é movido apenas pelos instintos e que os instintos são embriões dos sentimentos. Num segundo estágio, a gente alcança o patamar das sensações. E num terceiro estágio, continuando com instintos e com sensações, a gente desenvolve os sentimentos. E o mais sublime dos sentimentos é o amor. Ah, mas eu não amo como Jesus nos ama. Não tem problema. Nem Jesus exige isso de nós. E às vezes a gente exige de nós o que nem Deus exige. O que nem Deus espera. Tamanha é a nossa inclemência conosco. Por isso é que nós somos o nosso grande adversário e o nosso grande amigo. E é curioso porque pessoas que nos enxergarem como espíritas que somos, e se formos taciturnos, sombrios, criaturas pesadas, jamais vão querer vir na casa espírita que a gente frequenta e nem ler absolutamente nada do que a gente lê. Poxa, se fulano lê isso tudo, tem tantos compromissos e vive deprimido, que religião é essa? Só que a questão não está na religião, está na maneira como nós filtramos, concebemos e interpretamos essa religião. Então, para nos auxiliar, nós trouxemos aqui 10 regrinhas que vamos apresentá-las de forma rapidinha. Primeira regra é a gente se aceitar do jeito que a gente é. E não nos compararmos. Mas fulano fala melhor do que eu, fulana se veste, fulana dirige, coordena, lidera, ele é muito melhor. E eu não posso ser um líder à minha maneira? Não posso coordenar à minha maneira? Eu só poderia dizer que ela é melhor se ela fosse um clone meu. Então eu diria, olha, o meu clone número 1 se destaca mais do que eu. Se somos diferentes, com quem é que nós temos que nos comparar? Conosco mesmos. Como eu era, como eu sou, como eu desejo me tornar. Então o elemento de comparação não é o outro. Eu posso até levar em conta como o grupo se encontra, como as pessoas são, mas não viver me comparando se eu sou único. Se nós somos únicos, somos seres singulares, obras-primas da criação. Eu tenho uma amiga, isso eu já contei em várias palestras, talvez vocês já tenham ouvido, e essa amiga, ela estava se achando muito gordinha, foi no médico, espírita, de carteirinha, dedicada, e ela chegou no médico e o médico disse que ela estava inteira. E ela, o senhor acha, doutor? Deu uma ajeitadinha assim no sutiã, na calça, inteira? É, a senhora está inteira. A senhora não tem pescoço, não tem cintura. Outra teria ficado fula da vida, teria xingado o médico, mas ela tinha espelho, ela sabia que ela estava inteira mesmo e queria ficar mais inteirona. E agradeceu, riu junto com o médico, fez um tratamento e ficou no peso que tanto desejava. Então a gente não deve se comparar com o outro, porque ou a gente se oprime ou se sente superior. Segunda regra, seja autêntico. Ah, eu sou autêntico, eu falo tudo que me vem à cabeça. Cuidado, porque podemos estar falando demais e de maneira inapropriada. Está comprovado que nem sempre é o que se diz, mas é o como se diz que magoa, que fere, que ofende.
Ah, mas tem gente que parece uma sensitiva. Você tocou, ok, há pessoas hipersensíveis, mas há pessoas truculentas, difícil da gente se relacionar com elas, sobretudo se a gente quer que elas se modifiquem. Agora, se eu mudar a minha maneira de me relacionar com ela, vai ficar, sopa no mel. Vai ficar bem mais fácil eu lidar com essa criatura socialmente difícil. A autenticidade não é sinônimo de grosseria. Ser autêntico é também dizer: gostei desse livro, gostei dessa palestra, gostei da nossa reunião, gostei dessa roupa, gostei desse filme, gostei de fulano. O autêntico também relata, exprime as coisas que gosta. Ele não só anota o que não está legal, o que não vai bem. E é tão bom quando a gente se olha no espelho e gosta do que a gente está vendo, porque tem dia que, por mais que nos elogiem, se a gente pudesse, a gente trocava de corpo, trocava de cabelo, né? Enfim, cabelo é um problema para as mulheres. Não para as mulheres que frequentam humildade e caridade, naturalmente. Terceira regra: cuide-se integralmente. Cuidar do corpo. Ah, mas espírita pode fazer ginástica, pode malhar, pode dançar? Claro! Claro que pode e até deve, para poder viver mais tempo nesse corpo e poder progredir ainda mais, porque a fila do outro lado é muito grande. Então a gente tem que cuidar, a expectativa de vida vem aumentando ao longo dos anos. Então a gente vai trabalhar mais, mesmo se aposentando cedo. Se não quer trabalhar profissionalmente para melhorar a renda, trabalhe voluntariamente, trabalhe espiritualmente. Mas a gente tem que se cuidar, ir aos médicos, mesmo que hoje o plano de saúde meio que se assemelhe ao SUS. O médico só tem vaga no plano de saúde para daqui 3 meses. E você marca às 4, vai ser atendido às 7. Coisas de mundo de provas e expiações. Mas vamos lá, vamos se cuidar. Melhorar a alimentação, melhorar os pensamentos, porque a gente fala muito da poluição ambiental, sonora, mas e a poluição mental? Arejar a nossa cabeça com boas músicas e não ouvirmos apenas músicas feitas no meio espírita. Há excelentes músicas clássicas, músicas da MPB, sambas fantásticos que a gente deveria apreciar. E tem gente que em época de carnaval nem liga a televisão, porque senão dá obsessão. Já está obsidiado, só em ter essa ideia já é uma pessoa obsidiada. Quanta coisa a gente pode aprender também, quanta cultura. Há um tempo passado, um amigo me disse de um grupo espírita que foi criado dentro da Beija-Flor, porque haviam espíritas lá, funcionários, e criaram um grupo espírita com uma hora específica para estudar o espiritismo. A Leão de Iguaçu teve um ano que homenageou Leopoldo Machado. Uma outra escola distribuiu, por ocasião dos 500 anos do Brasil, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para os compositores se inspirarem na obra. Mas tem gente que sataniza. E eu não estou aqui glorificando nem exaltando o carnaval. Estou apenas dizendo que a gente deveria relativizar certas posturas, certas coisas que ouvimos, porque senão se torna insuportável ser espírita. Ninguém consegue, porque o nível de exigência estabelecido por expositores, por figuras que têm um certo destaque e proeminência, fazem com que a gente se sinta sempre incompatível. E muitos debandam, vão para outros lugares. Então vamos relativizar. Assim como tem boas músicas, tem músicas que não são boas. Tem livros excelentes na literatura brasileira e universal. Assim como tem livros excelentes e não tão bons na nossa literatura e na literatura universal. Quarto, não crie expectativas excessivas. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Vamos esperar do outro o que o outro pode nos oferecer. Nem mais, nem menos. Porque se ele nos der mais, será uma grata surpresa. Se ele nos der menos, vamos parar para pensar quais as razões que fizeram com que ele nos desse menos.
Enquanto eu achar que todo mundo tem que me compreender, eu nunca vou compreender ninguém. E o que disse Francisco de Assis? Que a gente tem que compreender, mais vale compreender que ser compreendido. Mais vale dar do que receber, perdoar do que ser perdoado. Mas a gente usa isso como uma frase sonora. A gente repete, mas na prática a gente ainda quer ser compreendido, perdoado, tolerado. Mas na hora de testemunhar o mesmo, a gente não consegue. Grandes expectativas, grandes frustrações. Quinto, não responsabilize os outros pelos seus sucessos ou fracassos. Pelo fracasso a gente adora fazer. Pelo sucesso, dificilmente, né? Porque a gente diz que não, a gente tem estrela. Eu estou acreditando mais no meu potencial. Eu me esforcei. Se for isso, sem problema algum. Porque falsa modéstia também não cabe. Se eu me sinto capaz, que eu afirme isso. Que eu confie nos meus talentos. Talento é a potencialidade que foi desenvolvida. Potencialidade é o talento que está latente, que está em germe. Sexto, não sinta pena de si, não se abandone. Porque tem gente que adora se vitimar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Lembra até uma música popular, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de mulher. Ou então, quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre... Gente, somos filhos de Deus, herdeiros do universo. É conosco que os bons espíritos contam para que o movimento de Belford Roxo possa se dar. Para que o Espiritismo em Belford Roxo, junto do Represa, do Amor e Justiça, do Trabalhadores de Ismael, do Zacarias e tantos outros que tem aqui em Casa do Caminho, enfim, aconteça. Então, não existe essa de quem sou eu. E nem vamos nos vitimar. Porque aquilo que nos acontece de bom, que maravilha. O que nos acontece de ruim, que maravilha. Porque está nos ensejando a possibilidade de aprendizado, de reflexão, de crescimento. Então a gente tem que agradecer tudo de bom que nos ocorre, tudo de mal que não nos ocorre, mas também tudo de bom que não nos ocorre e tudo de mal que nos ocorre. Agradecer sempre. Ter gratidão. Tivemos aí dias quentes e hoje essa chuva maravilhosa. Ah, mas você não mora no barraco, por isso que você está dizendo que é maravilhosa. Mas eu só vou dizer que uma coisa é boa quando ela é boa para todo mundo? Então nada nesse mundo vai ser bom, porque nem todo mundo desfruta de tudo que a gente pode desfrutar. O importante é que a gente agradeça e façamos algo para minimizar a dor do outro, para dilatar a compreensão do outro sobre os problemas que lhe afetam. Que sejamos solidários, que construamos pontes. Mas se eu for esperar que todo mundo na face da Terra seja feliz para sorrir, então eu nunca vou sorrir. É claro que a gente se importa com o que ocorreu lá nas Filipinas, com o que ocorre no mundo inteiro. Diz o Dr. Bezerra de Menezes que quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. Quando um homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. Mas, se a gente for esperar que a Terra seja regeneração, mundo ditoso, para a gente sorrir, é também a partir do nosso sorriso, dos nossos braços estendidos para acolher e abraçar, que o mundo vai se tornando melhor. E às vezes a gente abraça todo mundo, mas a gente não se abraça. A gente não se acalenta. A gente não se curte. A gente curte mensagens no Facebook, mas a gente não se curte, não se admira, não se gosta, não se felicita, não se gratifica. Sétimo, cultive o bom humor. Mas espírita pode viver assim, rindo desse jeito? Aonde está escrito que não pode? Só na cabeça dos sisudões de carteirinha. Ah, mas muito riso, pouco siso. Depende.
Cornélio Pires, Lulu Parola, através de Chico Xavier, trovas, contos acerca da vida de Chico Xavier, o jeito hilário de Divaldo Franco e tantos outros médiuns que a gente teve a possibilidade de conhecer e que eram e são intérpretes fiéis da espiritualidade maior, alegres. Não acredito que Jesus, sendo mestre, fosse uma figura triste. Acredito sim que se encarregaram de nos legar uma figura triste, porque o riso na Idade Média estava associado à futilidade, a algo demoníaco. Do contrário, os grandes intérpretes do Cristo seriam todos melancólicos, figuras sombrias, e não foram. Madre Teresa era uma figura alegre, Irmã Dulce, pedindo consultas, receitas do Dr. Bezerra de Menezes a Divaldo Franco, porque eram amigos. Chico Xavier, com suas tiradas hilárias. Então vamos cultivar o bom humor, mas não um bom humor chulo, vazio. Uma alegria espontânea, natural. Não vamos rir daquilo que a gente não acha graça. Mas não vamos achar que estamos pecando por rirmos no ambiente da casa espírita, num encontro espírita. Me desculpem se aquilo que eu estiver dizendo seja o beabá, seja o óbvio ululante, mas acho que a gente precisa também de coisas óbvias nas nossas casas e nas nossas cabeças. 8º, são 10, hein? Para a gente poder encerrar. Expulse a culpa de dentro de si. Culpa baixa as nossas defesas imunológicas. A gente fica culpado porque está fazendo dieta e as nossas dietas sempre começam na segunda-feira, né? Porque comeu aquela picanha suculenta e o colesterol já está alto. Porque comeu aquele pudim e a glicose tem que baixar. Comeu, está comido. Sentiu o sabor. Começa então a dieta na segunda-feira, mas que seja amanhã e não na outra segunda-feira. Vamos viver sem... Parece que hoje, se você não recicla nada, vem a culpa ecológica. Que tudo tem que ser reciclado, o lixo tem que ser assim. E de vez em quando não dá. Nós ainda estamos nos disciplinando. Ah, César, então você está estimulando a gente a afrouxar? Não. A gente se centrar, vivermos com mais equilíbrio. Só que o nosso equilíbrio, ele é dinâmico. Ele é feito de desequilíbrios. Como o próprio andar. A gente se desequilibra, se equilibra. Né? É uma sucessão de coisas. Equilibra e desequilibra. Esse é o nosso equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico. Não é um equilíbrio estático. Nunca mais faço isso. Nunca mais como uma guloseima. Nunca mais penso mal de ninguém. Tudo que a gente disser que nunca mais vai fazer, a gente cai do cavalo. E daqui a pouco estamos fazendo novamente. 9. Desista de querer ter um passado melhor. Queria ter conhecido o Espiritismo na minha juventude. Queria ter nascido num lar espírita. Queria ter casado logo com você. Não adianta. A gente não tem um bisturi para fazer uma cirurgia e remover o passado. E ninguém tem uma borracha para apagar o que fez de errado ou que não foi bem feito. Não tem como. Então nós nos deparamos com a doutrina espírita na hora certa, no momento certo, porque se fosse antes, talvez nem dessemos a ela o devido valor. Não dessemos a esse relacionamento o devido valor. Então tudo está certo. Tudo obedece a uma harmonia, a um planejamento maior. A gente é que responde pelos improvisos nesse planejamento. E, finalmente, 10. Reconheça-se em processo. Não estamos prontos. Estamos constantemente nos aprontando. E vamos continuar nos aprontando, porque enquanto pensarmos assim, a gente não vai se sentir melhor do que ninguém. A gente vai ter a certeza de que está no caminho certo, aprendendo com os erros, nos satisfazendo com as pequeninas vitórias, com os acertos, concedendo ao outro o direito de errar, apoiando para que ele se levante, tentando evitar as quedas do outro. Enfim,
Estamos todos no mesmo barco, nessa nave maravilhosa chamada Terra. Então não exijamos demasiadamente de nós nem de ninguém. Não é por muito nos exigir que a gente muito irá crescer, mas também não é por muito relaxar que a gente vai evoluir. Cada um de nós tem o seu ponto de equilíbrio. E o meu pode ser diferente do de cada um de vocês. Então vamos encontrar o nosso. E lembrando, para encerrar, que neste aprendizado do amor a nós mesmos, todos nós, embora imperfeitos, somos chamados a servir. E no livro Conversa Fraterna, de Valdo Pereira Franco, nos conta de um monge que tinha como tarefa buscar água para abastecer um mosteiro. E ele fazia isso com 2 vasos, com 2 ânforas. Subia e descia, descia e subia. E um dos vasos rachou. E o vaso rachado fazia com que muita água escoasse, dando mais trabalho ao monge. E o vaso, então, um dia solicitou ao monge que o dispensasse, que fizesse uma troca por um vaso intacto. E o monge disse: não, eu não posso lhe trocar, porque você é muito útil, vaso rachado. Venha comigo, talvez você não tenha reparado. E mostrou um imenso jardim que subia pela encosta da montanha. Esse jardim multicor, repleto de perfume, que embeleza a paisagem do vale, foi você quem construiu o vaso rachado. Toda a água que sai através das suas rachaduras rega esse imenso e formoso jardim. E o meu Senhor, o meu superior, todos os dias, antes do nascer do sol, próximo do nascer do sol, se debruça na janela do seu quarto e faz as suas orações matinais, contemplando o céu e contemplando você. Então você é muito útil, eu não posso lhe dispensar. Todos nós somos como o vaso rachado. As rachaduras são as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. E os bons espíritos contam conosco, apesar delas. Nós procuramos, no meio das qualidades que as pessoas possuem, os defeitos. Os bons espíritos procuram, no meio dos nossos defeitos, as nossas qualidades. E estão sempre dizendo para cada um de nós, em particular, de maneira diversa, uma página, um sonho, uma música, um olhar, um abraço, um sorriso. Estão sempre falando assim: acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo lhe convida a desistir. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida. Por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser. Acredito em você. Acredito em vocês, como vocês acreditam em mim. Muito obrigado. Obrigado. É maravilhoso começar uma semana assim, fazendo essas reflexões. Agradecemos a presença do nosso amigo César, aqui é a nossa casa, né, comemorando aí o nosso centenário. Então, que essas reflexões permaneçam ao longo da nossa semana. E o que poderíamos fazer a mais agora, além de agradecer? Procuremos tranquilizar as nossas mentes, os nossos corações. Procuremos sentir as vibrações desse instante. A brisa fresca que adentra esta casa, que pode chegar até os nossos corações, as nossas mentes. Busquemos agradecer. É mais uma semana que se inicia, que seja plena de possibilidades,
que nos esforcemos por fazer as melhores escolhas, que cumpramos com os nossos deveres, com os nossos compromissos, que nos amemos, que voltemos aos estudos desta tarde, às reflexões que o Evangelho nos traz, a fim de nos melhorarmos, a fim de estarmos cada dia melhores. E que esse sentimento, Senhor, nos acompanhe ao longo da nossa jornada. E que assim, acompanhados, possamos também pedir pelos nossos irmãos do caminho, pedir o envolvimento fraterno e amigo, o amparo, a proteção, a consolação, o esclarecimento, que os nossos irmãos que vêm às nossas mentes nessa hora possam igualmente serem envolvidos por uma atmosfera salutar, de alegria, de bem-estar, de fé, de confiança, de que os nossos dias serão melhores. Que a espiritualidade amiga aqui presente, os nossos mentores, os mentores da nossa casa, das casas que nos visitam, que possamos todos juntos, gratos a nosso Pai Criador, iniciarmos bem esta semana, nos empenharmos na nossa trajetória. E que seja em seu nome, querido Jesus, em nome de todo bem, em nome de Deus, que agradecemos e encerramos o primeiro momento da nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão, liberdade meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na
ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde